Eu quero louvar e agradecer a Deus por isso. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Amém? Salmos de número 24. Salmos de número 24. Aleluia. Nós mandamos uma mensagem desse culto e nessa mensagem nós colocamos o título Quem estará com Deus? Uma pergunta. Quem estará com Deus? Salmos de número 24. Nós vamos ler a parte de número 3 do Salmo. Você que encontrou, vamos fazer essa leitura. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Amém? Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus que fez todas as coisas a não ser o nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor é nosso e nós somos teus. Mas por isso eu louvo, eu agradeço, eu bendigo o teu santo nome, Pai. Porque sem ti nada podemos fazer. Eu agradeço pela sua misericórdia, eu agradeço pelo seu bondoso amor. E nós estamos hoje, Pai, com o coração aberto, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para ministrar, para falar à tua igreja, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia nos diz: quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta inspirada pelo salmista Davi. E ao Senhor, a Bíblia diz, pertence a terra. Quando a palavra de Deus nos diz que ao Senhor pertence a terra, nós às vezes olhamos e muitas das vezes ouvimos que esse mundo vai terminar. O mundo vai acabar. O mundo vai terminar. Mas a Deus pertence todas as coisas. A Deus pertence a terra. Se a terra é dele, se a terra pertence a ele, então não vai acabar. Porque ele tem o controle de todas as coisas. O salmista escreveu inspirado por Deus, e tudo que nela se contém. Todas as coisas são do Senhor, tudo que há na terra pertence a ele. O mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Eu imagino um Deus tão grande, tão maravilhoso, criando todas as coisas, estabelecendo ali os mares, estabelecendo as correntes nos mares, criando ali os peixes, criando as aves, criando tudo que nós podemos ver de bom hoje. Mas eu olho também para a palavra de Deus e eu entendo que quando ele criou essas coisas, e no coração dele, ele já sabia que todas essas coisas pertenciam a ele. Porém, há sempre alguém querendo estragar os planos de Deus. Há sempre alguém tentando estragar os nossos planos. Há sempre alguém tentando contar uma história para nos desanimar, nos deixar tristes. Quando não, muitas das vezes, o próprio inimigo sopra no nosso ouvido para nos deixar confuso, para nos deixar sem direção. Mas ali nós vemos
que ele fundou todas as coisas. Quando Deus estabelece tudo isso, ele sopra no coração de Davi. Olha, Davi, escreve aí. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É uma pergunta que não é para tomar o lugar de Deus, mas para habitar com Deus. E a própria Bíblia responde. Versículo 4, parte do número 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O versículo 4 deste salmo, ou a parte 4, para alguns que querem entender assim, que os salmos não têm versículos, o que é limpo de coração, e o que a palavra de Deus é o que importa, o que é limpo de mãos e puro de coração. As mãos, elas foram criadas de uma forma muito especial. Eu olho para as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade, nasceram com alguma deficiência e não têm as mãos. Como é difícil pentear um cabelo, escrever uma carta, fritar um ovo, fazer alguma coisa, digitar um teclado, operar com um celular, um telemóvel. E ali nós observamos, nesta palavra, que as mãos, ela tem muitas utilidades. Nós comemos, nós se vestimos, penteamos, se limpamos. As mãos, elas passam por diversas fases. Quando nós saímos do banheiro, da casa de banho, do toilet, nós temos que limpar as mãos. Nós temos que lavar as mãos para que ela não fiquem contaminada. E agora mais ainda. Agora você toca alguma coisa no supermercado, pega uma compra, pega algo para você trazer para casa, e você tem que lavar as mãos. Você tem que deixar as suas mãos limpas. As mãos sujas não podem tocar nos olhos, porque pode levar alguma bactéria e até essa peste que está assolando o mundo. As mãos sujas não podem levar a boca nem o nariz, porque pode adentrar alguma coisa e contaminar. Vocês viram quanta utilidade tem as mãos? Sabe por quê? São as mesmas mãos que passam por diversos estágios, que será apresentado e que é apresentado quando nós oramos a Deus. Nós levantamos as nossas mãos ao alto. Eu gosto sempre de contar isso, mas é para motivar você, em sinal de respeito. Há muito tempo atrás eu assisti um documentário e existiam aquelas pessoas de outra religião e elas, para orarem ao Deus delas, elas lavavam a mão 3 vezes. Quando eu tenho que fazer uma oração para mim, uma petição ao Senhor, eu gosto de ir com as mãos limpas para Deus. Agora se nós não tínhamos esse hábito, nós somos obrigados a ter as mãos limpas. Nós somos obrigados a manter as nossas mãos limpas, sem nenhum tipo de bactéria. E eu fico pensando comigo no meu coração, se quem antes não fazia, agora faz várias vezes durante o dia. Agora, essa purificação que Deus quer, essa limpeza das nossas mãos, é uma mão que não tem mancha espiritual, ressentimento, porque ela faz parte do nosso corpo. A Bíblia também diz o que é limpo de mãos e puro de coração. A pureza de coração, ela custa muita coisa. A pureza de coração é aquela no qual a Bíblia também diz, em Hebreus 12, 14,
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para nós subirmos nesse monte, para nós estarmos neste monte, para nós ficarmos nesse lugar santo, que é onde o Senhor está, nós precisamos se santificar. Nós precisamos nos santificar. Quem estará com Deus? O título dessa mensagem é Quem estará com Deus? E a Bíblia nos responde, olha, aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Então, a pureza de coração, essa limpeza, quando a Bíblia fala assim que não entrega a sua alma à falsidade, que não entrega a sua alma às coisas que não procedem do Senhor, as coisas que são falsidade, vaidade, que são coisas vazias, mentiras, iniquidades, que tem ali algo que não é agradável ao Senhor, aquele que não entrega a sua alma. E quando a Bíblia fala de alma, a Bíblia também fala do coração. Nem jura dolosamente, nem fala de engano, não tem traição, não anda sorrateiramente, escondido, não faz as coisas escondidas, porque dos olhos de Deus ninguém escapa. Quem poderá estar com Deus? Quem poderá subir naquele monte, naquele lugar aonde permanece o santo lugar de Deus? É um tempo, meus irmãos, minhas irmãs, de nós nos santificarmos. A Bíblia diz na parte número 5 desse salmo, este obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da salvação. Quando a palavra de Deus nos diz, este obterá do Senhor a bênção e a justiça, é porque o Senhor tem coisas grandes para fazer. E Ele requer que nós também andemos em justiça. Ele também requer que nós andemos em retidão. Ele quer nos abençoar de uma tal maneira que nós nem fazemos ideia. E o que tem acontecido assolado hoje o mundo, presta bem atenção nisso. O mundo hoje tem sido assolado. Os livros que são mais vendidos no Amazon são os livros de bruxaria, de feitiçaria, livros de filmes que passaram no passado. Tem um livro que é de um ramo da bruxaria, que é Wicca. As Wiccas são as bruxas ou bruxos aqui do Reino Unido, da Inglaterra. É um dos livros mais vendidos naquele local. E esse livro desperta nos outros um interesse para a maldade do mundo espiritual, para conhecer o que é oculto, o que é escondido e o que não agrada a Deus. Deveria de ser a Bíblia? Deveria de ser a palavra do Senhor? Deveria ser um livro, mesmo que contenha o Novo Testamento e alguns salmos e provérbios que seja, mas deveria ser a palavra do Senhor. Sabe o que acontece? O diabo tem equipado os seus soldados para destruir, para retirar a salvação do povo de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Presta bem atenção. Tinha duas crianças que estavam brincando. Eles já iam na escola, dos seus 8, 9 anos. E um era filho de crente, o pai levava na igreja, gostava de participar da igreja, e o outro não ia em igreja nenhuma.
Os pais eram ateus e não acreditavam em nada. E certa vez, aquele que não acreditava em nada tem sempre aquele costume de provocar o outro. Você acredita em Deus? Na escola, os jovens ouvem muito isso. Você acredita em Deus? E se o jovem fala que acredita, já é motivo de bullying, já é motivo de falar alguma coisa, já é motivo de contestar. Deus existe, prova que Deus existe. Eles partem para cima. E esses dois jovens eram colegas de escola, andavam ali, brincavam nos seus intervalos. E um belo dia, aquele jovem crente sentou e agradeceu a Deus pela comida que ele ia comer. O outro, seu coleguinha de escola, viu e já veio dizer, mas a quem você está orando? E ele disse, ao Deus que tudo pertence, ao Deus que essa terra pertence a ele. E ele disse assim, mas se Deus criou todas as coisas, prova que ele existe. E aquele jovem ficou assim, sem saber o que responder. E cada dia que ele ia para a escola, o outro perguntava alguma coisa. E ele contou ao pai. E o pai disse, olha, vai orar, que Deus vai te dar a resposta dessas perguntas. Até que chegou num dia, este jovem chegou para ele e perguntou assim, olha, e o diabo? O diabo existe? E o jovem crente disse, existe. E aonde ele está? Ele está na minha casa ou na sua casa, crentinho? E ele olhou para aquele menino e disse, ele está na minha casa. E ele falou, mas como está na sua casa? Você não é crente? Deus não está lá? E aquele jovem crente disse o seguinte, ele está na minha casa, tentando roubar a minha salvação, porque a ti, você já pertence a ele. E aquele jovem parou de chateá-lo e nunca mais perguntou nada. A Bíblia diz que que o diabo ele ruge como um leão ao nosso derredor. E o que dá autoridade para esse leão tocar na gente é as falhas que nós temos, é os erros que nós cometemos. Mas quando nós queremos estar mais perto de Deus, Deus nos dá aqui a receita. Limpa as suas mãos. Limpa as suas mãos para apresentar a mim. Seja puro de coração. Que não entregue a sua alma à falsidade. Não seja levado por conversas. Não se deixe o seu coração entristecer por questões que não condizem com a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, quem subirá ao monte? Haverá um tempo que nós vamos subir. Na Bíblia, escrita pelos donos da língua, os judeus, a Bíblia escrita na língua judaica, traduzida para o português, 1 Tessalonicenses 4,17, diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos elevados, juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Haverá um encontro, haverá um momento de nós sermos elevados nos ares. Haverá um momento de nós estarmos lá com o Senhor. Haverá um momento de nós permanecermos na presença do Senhor. Mas Deus tem falado com a igreja. Santifica. Busca a mim. Busca reparar os caminhos. Deus tem exortado,
Deus tem falado, a palavra de Deus já exorta-nos. Não tem como nós não lermos a palavra do Senhor e não sermos exortados por algum versículo que ela fala. E eu recebi essa palavra sobre a minha vida como uma exortação, como algo que marcou o meu coração, para que nós pudéssemos estar sempre atentos, sempre ali ajustando as coisas que nós temos para ajustar, sempre buscando ser santos como Ele é santo. A palavra de Deus diz: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A geração que busca a Deus, a geração que busca a face do Deus de Jacó, precisa também levantar a nossa cabeça e não ficar somente triste, abatido, ferido. Sabe por quê? Ele já levou tudo. Todas as coisas Jesus já levou sobre ele. Nós só precisamos entender que nós vamos passar por diversos momentos da nossa vida. Eu olho para a vida de Paulo e eu falo, como é que ele conseguia dar glória a Deus pelas tribulações, pelas perseguições, pelas chicotadas que ele levou? Mas ele entendia que aquilo fazia parte de um processo. Às vezes, a gente passa por processos na nossa vida. Esses processos nos fazem levantar a nossa cabeça e olhar para o alto e dizer: de onde virá o meu socorro? Do mesmo lugar aonde um dia nós estaremos, elevados ao alto para encontrar com Ele. Jesus, Ele tem um plano de salvação muito grande. Mas Jesus, Ele tem trabalhado incansavelmente. Uma vez eu conversava com um profeta e ele dizia para mim assim: aí nessa cidade onde você mora, o Senhor passeou por aí. Jesus passeou por aí. Ele veio com uma comitiva e ele andava de igreja em igreja para observar as obras. E eu creio nisso. Eu creio que Jesus está observando as nossas obras. E ele disse: tem igrejas que estão contentes, tem igrejas que estão tristes, que ele está triste. Eu creio que ele vem observando a nossa conduta. Deus tem nos exortado para nós aplumarmos, porque os dias são maus. A igreja, ela vai entrar em outra dimensão. Eu creio muito nisso, porque Deus tem capacitado os teus filhos, levantado guerreiros, levantado guerreiras, pessoas que estão orando, pessoas que estão jejuando, pessoas que estão santificando, pessoas que estão cumprindo o mandamento do Senhor, pessoas que estão reconhecendo os seus erros, se reafirmando, se reajustando, se pedindo perdão e perdoando. Tem pessoas que Deus está tratando lá no fundo do coração para que possais ficar firmes,
para que as ciladas do diabo não venham ser ali alvo de tropeço. Porque se nós vemos ali uma montanha na nossa frente, é muito fácil de nós desviarmos dela. Todo mundo vê uma montanha, todo mundo vê algo grande, mas os pequenos detalhes é que nos fazem escorregar. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Deus está buscando um coração puro. E você tem esse coração. Você às vezes está muito ocupado. Você às vezes está tão preocupado em despachar a sua vida, em correr para cá, correr para lá, atende um, atende outro, faz isso, faz aquilo, mas esse coração é do Senhor. Abre esse coração. Deus vai capacitar todos que estão ouvindo esta live. Eu creio muito nisso. Eu creio que Deus vai colocar ferramentas espirituais para que nós possamos enfrentar as coisas espirituais. Eu creio que vai ter pessoas aqui que vai ter calo nos joelhos de tanto ficar orando ao Senhor, clamando ao Senhor, de estar na presença do Senhor, porque Deus quer nos preparar. Eu lembro quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, esses dias eu vi uma jovem na minha cidade, se não me engano foi 28 anos, partiu. Outro jovem de 22 anos partiu. Meu primo, que participou aqui da live um dia assistindo, ele e a sua esposa, algumas lives, pastor na minha cidade, está internado. Estamos orando por ele. Porque é o que nos resta fazer. E eu me lembro quando eu era mais novo, eu olhava para algumas situações e eu avaliava aquela situação de uma forma. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, com os cabelos brancos, outros sem cabelo, mas aqui não é que cai, não é que eu gosto mesmo de cortar assim. Mas nós vamos entendendo que as cãs brancas não servem somente para sinal de respeito, mas para dar respeito e para aconselhar, porque nós ganhamos experiência. E esses dias eu achei tão engraçado que alguém comentou lá em algo que eu coloquei na rede social, um amigo de muitos anos, e ele disse assim: já se passaram 20 anos e você continua o mesmo, sem rugas. E eu falei: não, gente, é que tem uns efeitos lá que dá para melhorar um pouco as rugas. Mas é que a realidade é que por dentro a gente amadurece. Tem pessoas que amadurecem mais por fora do que por dentro. Aparentam ser mais velhas, mas por dentro ainda não amadureceram. Mas o bom é quando a gente aparenta ser mais novo e amadurece por dentro. E quando a gente amadurece, fica mais fácil da gente reconhecer, da gente entender, da gente aconselhar, da gente ajudar, da gente auxiliar. O ano de 2020 passou tão rápido. Mesmo dentro de casa. Parece que se eu abrir e fechar os olhos, 10 anos vão passar assim. Daqui a pouco, nós estamos mais perto de ti, Senhor. Mas de uma coisa eu quero transmitir à igreja pelo Espírito de Deus. Santifica, conserta, abre o coração, limpa não só as mãos, mas o coração, a alma.
Quando Jesus começou a lavar o pé dos discípulos, teve um que já queria que ele desse um banho. Não, esse aí você toma em casa o banho, aqui não. Ele estava tão emocionado, não limpa tudo, Senhor. Não, é só os pés. Dá vontade da gente pegar Jesus, o Espírito Santo de Deus, e tomar um banho dele, pegar aquela água, aquele manancial que desce da mão do Senhor, do coração do Senhor, e tomar um banho daquilo para ter um refrigério na nossa alma. Mas Deus manda dizer para mim e para ti. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Ele sabe o quão é importante a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não desespere. A Bíblia diz, eu estava lendo agora, porque eu gosto sempre de ter assim uns versículos que eu medito a parte da palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de Tiago, pega a sua Bíblia aí, abre ela. Tiago 5, Novo Testamento. Glórias a Deus. Tiago capítulo 5, aleluias, louvado seja o Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 7. Amém? Diz a palavra do Senhor: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Às vezes a gente perde um pouco o controle da situação, a gente fica desanimado, a gente fica irritado, a gente fica estressado, a gente altera com quem está do lado, a gente altera com quem está na frente, a gente altera com o colega de trabalho, a gente altera com o esposo, com a esposa, com os filhos, a gente altera com qualquer um. Às vezes a gente não tem paciência para esperar as coisas acontecerem. Parece que a gente quer as coisas para ontem. No sábado eu lembrava as promessas que Deus fez em 2009 para mim. Eu as tenho guardado na tábua do meu coração, à espera de cumpri-las. A Bíblia diz também, após aqui no mesmo versículo 7, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Olha, vai dar fruto, fique em paz. Enquanto isso, vai limpando as mãos, vai purificando o coração, vai endireitando a vereda, vai alinhando o caminho. Não entregue a sua alma à falsidade, nem jura ou jure dolosamente ou enganosamente. Tiago 5, ainda no versículo 7, diz então que eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sabe o que é isso? Na sua história, tem sempre um começo, mas tem sempre um fim. E o fim, com Cristo Jesus, é melhor do que o começo sem Ele. O fim, com Deus, lá no monte, é melhor do que começar uma história sem Ele. Ei, muitos que estão aqui não nasceram num berço evangélico. Passaram por caminhos tortuosos, difíceis. Mas de uma coisa você pode ter a certeza. Por mais que às vezes você pensou em desistir, Ele jamais desistiu de você. Por mais que você encontrou dificuldades, Ele jamais olhou para você como alguém fraco, derrotado, mas sim como um filho e como uma filha. A Bíblia nos diz então que o precioso fruto da terra até que receba as primeiras e últimas chuvas. As chuvas são as águas, os mananciais que vêm descendo do céu
para a sua vida. Você encontra Deus de joelho no seu quarto. Reserva um tempo para o Senhor. Guarde bem, eu tenho que pregar várias vezes para que isso fique no seu coração. A oração do Pai Nosso é diário. É diário. Ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós devemos meditar de dia e de noite. Não troque momentos, minutos atrás de qualquer coisa que vai distraí-lo, que não vai edificá-lo a não ser a palavra. E a terceira coisa, separe dias de jejum. Dias em que você vai tirar o seu alimento e vai se alimentar das coisas do alto de Deus. Dias em que você vai dizer, olha, esse dia, esse momento, eu vou jejuar. Sabe o que é gostoso e que vira prática? É você tirar um jejum, não para pedir as coisas para Deus, não para levantar as suas mãos, mesmo que limpas, mesmo que o seu coração esteja puro, mas um jejum para dizer, eu te amo. Um jejum para dizer, esse tempo eu oferto a ti como um cheiro suave. É gostoso fazer isso, porque eu lhe garanto uma coisa, você vai sentir tanta presença de Deus, você vai sentir tanta presença de Deus, porque a gente tem mania, tem costume de fazer o jejum na hora que está com dificuldade. Aconteceu uma situação trágica, algo que eu não consigo resolver, vou jejuar. Vou tirar um período de jejum, clamar a Deus para Deus me ajudar. Mas tira, meus irmãos, e fala o seguinte, olha, Senhor, assim como Abraão oferecia ofertas agradáveis a ti, receba esse jejum como uma oferta agradável a ti. E você começa a sentir, passar o dia com ele, aquelas horas com ele, adorando, proclamando, declarando, dizendo que só ele é o Senhor. Eu garanto que isso vai espantar os males, vai espantar a dor, vai espantar o desespero, vai espantar a tristeza. As feridas, elas vão começar a voltar a ser restaurado, aquilo que ficou ferido, que ficou uma abertura. E deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, a ferida, ela está por falta de atenção. Às vezes a gente entende algo errado. Às vezes a gente pensa que é de uma forma e é de outra. E a gente fica tirando conclusão, e aí sabe aquele bichinho que vem no seu ouvido e dá uma conversinha? Sabe aquela voz que conversa com você? Tem pessoas que falam sozinho e dizem que precisam ouvir uma segunda opinião melhor e falam com si mesmo. Mas às vezes a melhor opinião é falar diretamente com o Pai. É abrir o seu coração, abrir a sua alma para o Pai. Tiago 5:8 diz, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ninguém sabe o dia nem a hora. Quem diria, há poucas semanas atrás, estava tudo certo para um pregador, mestre, meu professor de teologia lá em Lisboa.
Estava marcado para pregar na sexta-feira na Suíça. E na outra sexta, aqui comigo. Na quinta deu entrada no hospital. Mas não resistiu. Aquele dia, a vinda do Senhor chegou para ele. Quem poderá subir no monte do Senhor? Levanta sua mão e diga: eu vou subir. Não importa o que aconteceu. Diga, diga, diga. Não importa o que aconteceu. Não importa o que está acontecendo. Ele já levou. Diga, diga, ele já levou todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos. Levanta a cabeça, levanta para o alto, porque o Rei da Glória, levanta e olha para o Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus. Quem é o Rei da Glória? Forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Essa batalha, ele já venceu. Ele só pede para você: limpa as mãos, purifica o coração e confia nele. E sede paciente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai. Ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deus tem algo específico para fazer na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer com você. A Bíblia nos diz no Salmo 118, no número 19 e 20. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. É tempo de nós buscarmos a retidão. É tempo de nós nos santificarmos para subirmos e estar com o nosso Senhor. Elevados no céu e encontrar com Cristo nos ares. Amém? Deus quer abençoar as suas vidas.